Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje, já para começar de forma diferente, eu vou começar colocando aqui na lousa, antes mesmo de me apresentar, sobre uma fórmula muito bacana. E essa fórmula aqui é a teoria da relatividade. E nós vamos falar sobre ela hoje. Por que eu já comecei com essa fórmula? Porque na semana passada nós falamos sobre o foco interno, o foco no outro e o foco externo. Nós falamos sobre essa tríade. Se você não assistiu, tem lá no nosso canal para você poder ver como é importante o foco, a atenção plena e o quanto isso desenvolve a nossa mente. E hoje nós vamos falar sobre padrões, essa nova série que nós estamos começando para entregar para você de presente. Essa é a teoria da relatividade, descoberta então por Albert Einstein. E nós vamos falar em cima dessa teoria sobre padrões, padrões emocionais, padrões comportamentais e padrões mentais. Então fica com a gente que vai ser muito legal. Se você já gostou, já pode aí curtir, compartilhar e vamos nessa para poder aprender sobre isso de uma forma muito legal e muito divertida, porque quem reage não tem paz. Quem reage não tem paz. E aí eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Se você concorda comigo, vai colocando aí no chat, tá bom? Por quê? Porque nada muda se você não mudar. Eu quero mudar, você quer mudar, nós queremos sempre progredir para o melhor, mas se nós mantermos os nossos mesmos padrões, nós não vamos ter resultados diferentes, nós só vamos ficar fortalecendo os mesmos padrões condicionados que nós temos, não é mesmo? Então agora eu vou me apresentar, eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos, uma empresa de desenvolvimento socioemocional que tem como objetivo entregar para vocês semanalmente ferramentas práticas e autoaplicáveis para você poder então usufruir durante a sua semana, durante aí os seus momentos, para poder regular as suas emoções. Nós estamos falando sobre bastante, sobre gestão emocional, o quanto é importante saber gerir as nossas emoções para que você então possa, dessa forma, gerindo as suas emoções, ter a vida que você sempre desejou e sempre sonhou e buscando essas mudanças que você merece. Nós, da empresa dos 25 segundos, nós desenvolvemos esse método aqui, esse método chamado de semear. O que é o semear? Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Esse é o ciclo de excelência emocional. Você quer um ciclo de excelência emocional na sua vida? Se você quer, o semear é para você. Sabe por quê? Porque no S nós trabalhamos o sentir, o trabalho com as nossas emoções básicas, o como eu posso gerenciar as minhas emoções, gerenciar meu medo, minha tristeza, minha alegria, minha raiva, minha aversão, gerenciar a minha ansiedade, gerenciar muitas emoções que nós temos e dessas emoções, multiplicando aí todos esses sentimentos, como que eu gerencio eles? Porque eles são básicos, eles são humanos, eles estão em mim e estão em você. No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Como é que eu posso, observar os meus pensamentos, determinar aquilo que eu preciso pensar, duvidar desses pensamentos que já são padrões na minha cabeça também. Então, no entender, nós trabalhamos sobre os pensamentos. No mudar, nós trabalhamos sobre nossas crenças limitantes, aquelas que nos limitam e nos impedem a ter novas visões, a ter novas conquistas, até podemos falar assim. E no escolher, nós trabalhamos com o fortalecimento das nossas decisões. Nós temos escolhas o tempo todo e nós temos consequências das nossas escolhas. Então, como nós podemos fortalecer as nossas decisões? No agir, nós aprendemos o quanto a ação é importante e o como nós podemos sair da procrastinação. Uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. E no realizar, aí é fantástico, Porque nós aprendemos como alinhar o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. E aí acaba aqui? Não. Isso aqui é um ciclo de excelência emocional. Isso aqui faz você subir um patamar, subir de nível, subir de nível e subir de nível. Esse ciclo permanece com você sempre. Por isso que é semear. Por isso que eu já estou com o chapéu, porque sempre que eu coloco o chapéu, nós temos ferramentas para te entregar, assim como
um bom agricultor que sai no campo para semear. Ele semeia, ele coloca a sementinha lá e aí ele tem que fazer o quê? Cuidar. Ele não pode esquecer dela lá. Ele tem que ir lá cuidar, regar, tirar as ervas daninhas e ter essa paciência em esperar essa semente crescer, essa semente enraizar, essa semente fortificar e aí dar seus frutos. É assim com a nossa vida também. Né? A mudança ela não é um evento, a mudança é um processo, assim como nasce qualquer semente, qualquer flor, qualquer árvore, ela não nasce pronta, ela é uma pequena semente e essa semente vai então enraizar, fortalecer, crescer, frutificar e dentro do seu fruto ela deixa o seu legado, que é uma nova semente. E assim é que nós vivemos também. Qual é o legado que você tem deixado? Então são coisas para pensar, coisas que nós já falamos muitas e muitas vezes aí em lives anteriores. Então agora, senta aí confortável e vamos trabalhar. Por quê? Porque onde você coloca a sua atenção, quando você coloca a sua atenção e é nesse foco quando você coloca, que é quando você começa então a regular as suas emoções. Dá uma olhada nos vídeos passados. E aí, nós vamos falar então hoje sobre padrões. Padrões, por quê? Porque os padrões eles regem as nossas vidas e tá tudo bem com isso. Os padrões eles regem as nossas vidas. Nós temos padrões emocionais, nós temos padrões mentais e nós temos padrões comportamentais. Só que quando eu tenho padrões bons, beleza, ótimo, eu preciso cada vez mais ir aprimorando esses meus bons padrões. Só que a gente sabe que não é só assim que acontece, né? Eu também tenho padrões que não são bons. Eu tenho padrões que são ruins. E esses padrões, se eu não observar, se eu não colocar o meu foco nesses padrões, eu não consigo mudar também. E aí eu sempre vou ter o quê? As mesmas reações. E se eu tenho sempre as mesmas reações, movido por um padrão que não é bom, o que acontece com os meus resultados? Se eu tenho um padrão que não é bom, eu reajo em cima desses padrões que não são bons. Quais serão os meus resultados? Resultados que também não serão bons. Resultados ruins, porque é assim que funciona. Ah, mas como é que eu sei que eu tenho padrões bons ou padrões ruins? Como? Observando, se autoanalisando, no autoconhecimento. Todos nós temos padrões bons e padrões ruins. Não ache que você só tem padrões bons, você não tem. Não ache que eu só tenho padrões bons, eu não tenho só padrões bons, eu tenho padrões ruins. Padrões ruins que surgiram onde e vieram da onde? Muitos deles vieram daqui, ó. Vieram das nossas crenças limitantes, vieram daquilo que pessoas falaram para nós, vieram daquilo que nós aprendemos na nossa infância, vieram daquilo que nós aprendemos na sociedade. Então, esses padrões, eles são parte das nossas vidas, mas eu tenho uma escolha em mantê-los ou então mudá-los. E hoje nós vamos falar sobre um padrão que não é bom. Hoje nós vamos falar sobre um padrão que muitas e muitas vezes nós temos, mas nós precisamos aprender a diminuir esse padrão, ou quem sabe, até eliminar 99% desse padrão das nossas vidas, 99% desses padrões das nossas vidas, e assim mudar para um padrão melhor. Qual é o padrão que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um padrão, daqui a pouco eu falo o nome desse padrão para você, mas nós vamos falar então sobre um padrão que todos nós temos e se você se autoconhecer e se auto-observar, você vai ver quais os momentos que ele está aflorado e aí você vai poder também observar um pouco as pessoas que estão ao seu redor, como elas reagem em relação a esse padrão. Porque padrões, nós temos reações, ok? Então, nós vamos falar sobre isso hoje e como é que você reage
diante das situações? Eu vou fazer essas perguntas várias e várias vezes, né, no decorrer dessa série aqui, para que a gente possa ter clareza. Quanto mais clareza, mais fácil fica de nós mudarmos os nossos padrões comportamentais, porque os nossos padrões comportamentais, eles estão ligados com os nossos padrões mentais, que estão ligados com os nossos padrões emocionais. Então, emoção, sentimento, né? Mente, pensamento, comportamento são as nossas ações. Isso aqui, essa teoria da relatividade, que é uma teoria, né, que Einstein descobriu e é fantástica. Gente, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente sempre fala, né? Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que dão os nossos resultados. Então, pensamentos, aqui ó, mental. Sentimento, aqui ó, emocional. Aqui ó, comportamento, nossas ações, os nossos resultados. Fantástico isso! Fantástico, eu tô tão feliz porque olha só que legal aqui, ó, isso aqui, né, de certa forma, Einstein já até falava disso de uma outra maneira, mas eu tô trazendo isso pro emocional e não para a parte física, né? Então, essa aqui é igual, lógico que isso aqui diz em relação à energia, né, peraí, que deixa eu pegar a fórmula dele aqui certinha para poder passar para vocês. E é energia, né? Energia, M é massa e C, então, é a velocidade da luz, né? Então, aqui, ó, velocidade da luz, massa e energia. Mas a gente tratando só das letrinhas, né? Eu vou colocar isso aqui, então, como emoção, eu vou colocar isso aqui, então, como pensamento e eu vou colocar isso aqui como comportamento, tá bom? Fiz um link aí só para a gente poder brincar um pouco dessa fórmula matemática, dessa fórmula física, uma vez que nós aqui trabalhamos bastante com o nosso ambiente escolar, por ser professor, né? Por ser professor aqui e por ter professores aí nos assistindo. Então, vamos lá. Como é que você reage diante das emoções? Como é que você reage, diante das situações? Para um pouco e pensa. Hoje nós vamos falar sobre um padrão de comportamento que é o murmurador. Antes de falar um pouco sobre o murmurador, deixa eu colocar uma distinção clara para você do que é reação e do que é ação, tá? O que é uma reação? Uma reação é uma resposta condicionada. Uma reação é uma resposta condicionada por aprendizados e situações que aconteceram no passado e que, de uma certa forma, alcançaram algum tipo de resultado. Isso é uma reação. A reação ela está condicionada ao meu passado. Em algum momento do passado, eu agi dessa forma, funcionou, então eu gravei isso na minha mente e nos meus sentimentos. E por isso eu tenho esse comportamento, ok? Então entenda isso de uma forma muito prática, porque isso tem muito sentido, tá? Porque a reação, então, ela é baseada num condicionamento, numa resposta condicionada. E então eu vou repetindo muitas vezes sem dar conta daquilo que eu estou fazendo. Então a reação, ela faz com que nós entremos no nosso piloto automático. Então eu estou aqui, aconteceu alguma coisa no meu passado, tá? Aconteceu alguma coisa no meu passado, funcionou, deu certo, então eu começo a repetir nas minhas ações presentes e então por isso que eu estou condicionando, tá? Eu estou condicionando as minhas reações. Agora, uma pessoa sábia, ela tem ações. Por que que ela tem ações? Porque a ação, ela é consciente. Então, eu vou colocar aqui, ó. A reação, ela é condicionada
e por ser condicionada, ela entra no automático. E a ação, ela é diferente. A ação, ela vai ser consciente. É isso mesmo. A ação, ela vai ser consciente, tá? É quando eu tomo uma ação consciente no meu presente. Então, a ação, ela está vinculada ao meu presente. Ok? Então, isso é muito importante que a gente entenda, tá? Porque isso aqui funcionou um dia, não significa que tem que funcionar sempre. Ah, mas Rafa, eu murmurei uma vez e aí, de alguma forma, você obteve o resultado que você queria. E aí ficou condicionado, então você continua tendo esse padrão murmurador o tempo todo, ou em muitas partes do seu dia, ou em muitos momentos da sua vida. Agora, a ação não. A ação eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo no meu presente. Então, a capacidade de agir, a capacidade de você buscar novas saídas, a capacidade de você buscar novas possibilidades e novos recursos, ela está na habilidade de um amadurecimento emocional. Como está o seu amadurecimento emocional? Como está o seu crescimento interior? E essa habilidade de dar uma resposta nova, essa habilidade de dar uma resposta resolutiva, de buscar novos caminhos, de buscar novas soluções, isso mostra que você está saindo desse padrão condicionado e entrando num padrão consciente do presente. A reação, ela é condicionada. Tranquilo aqui? Isso é muito interessante, porque a gente sempre vai falar reação condicionada, ação é ações no presente e consciente. Eu só estou consciente quando eu tomo uma ação. Quando eu reajo, eu não estou consciente. Eu só estou movida pelo meu automático. E quantas vezes fala a verdade? Quantas e quantas vezes no nosso dia nós não agimos, nós reagimos. Nós reagimos. Alguém fala alguma coisa, a gente reage. Alguém fala alguma coisa, a gente já coloca alguma coisa em cima naquela reação, porque eu preciso justificar. Né? Então, se eu faço isso, é porque eu estou condicionado em alguma coisa que um dia deu certo, mas não necessariamente ele vai começar a dar. E aí esses padrões negativos cada vez mais vão enraizando dentro de nós. Então, reação é um impulso que eu faço sem pensar. Ação é consciente e é uma escolha, tá? Isso aí, se você quiser anotar, vale a pena. Reação é um impulso que eu faço sem pensar. A ação é uma escolha, é algo consciente. Aí vamos lá, eu vou falar uma coisa que é muito interessante aqui. Não fique achando, tá, que os padrões de comportamento, eles são influenciados, ou então eu faço alguma coisa por causa da crise econômica, ou então por causa da pandemia. Não tem nada a ver com isso. Os padrões de comportamento, eles não têm a ver com as situações. Os padrões de comportamento têm a ver com o meu interior. Os padrões de comportamento não têm nada a ver com as situações externas. Eles têm a ver como eu reajo diante dessas situações. Não são as situações que provocam os meus comportamentos bons ou ruins. É o como eu vou lidar com isso que aflora aquilo que eu tenho de comportamento e de padrões. Tranquilo aqui? Isso é importante também, tá? Porque os padrões emocionais, mentais e comportamentais, eles vão operar em qualquer circunstância, tá? Eles vão operar independente das situações. Eu posso ter uma situação que aconteceu hoje, eu posso ter uma situação que aconteceu ontem, posso ter situações diferentes, mas o meu padrão pode ser o mesmo. Por quê? Porque é independente da situação,
porque esse padrão está arraigado dentro de mim. Então, se eu vou participar de um evento, eu posso murmurar. Se eu não vou participar de um evento, eu posso murmurar. Se eu vou para uma viagem, eu posso ir murmurando. Se eu não vou para aquela viagem, eu posso ficar murmurando por que eu não fui na viagem. Se eu recebi alguma coisa, eu posso murmurar do jeito que eu recebi. Se eu não recebi, eu posso murmurar o porquê que eu não recebi. Entende que não depende da situação, porque isso é um padrão enraizado em muitas pessoas, ou enraizado em mim, ou enraizado em você, mas não tem problema, tá? A gente não está aqui para julgar ninguém, nada disso. A gente está aqui para dar clareza de como é que nós funcionamos e a partir desse funcionamento, então, como é que eu posso mudar, tá bom? Então, as situações, elas podem mudar, mas as respostas que eu dou a ela, é isso que nós vamos conversar então. Então, eu queria contar para vocês agora uma pequena situação que aconteceu há um tempo atrás, tá? E é muito interessante, porque a gente começa a observar, né? A gente começa a observar e começa a olhar o quanto que nós fazemos isso também em determinadas situações. Então, olha só. Uma das nossas sócias, né, nós somos em 3 aqui na equipe, e uma delas precisou ir ao supermercado e depois ela relatou isso aqui, ela escreveu aqui para eu poder trazer isso para vocês. Aí ela foi no supermercado que tinha acabado de ser inaugurado na cidade aqui onde nós moramos, um supermercado muito bonito, pronto para proporcionar uma experiência de satisfação ao cliente fantástico. Eles fizeram um supermercado assim muito legal, com cores diferentes e tal, um negócio assim bem diferente mesmo. E ela foi lá nesse supermercado então para conhecer e fazer algumas compras. E quando ela estava passando no caixa, chegou a empacotadora, que estava em treinamento, e ela começou a dizer para a atendente do caixa o seguinte: eu não vou mais pedir, e baixinho ainda, né? Porque o murmurador normalmente ele não fala muito alto. Eu não vou mais pedir para trocar dinheiro, não vou mais fazer esse favor, pedir para trocar dinheiro para devolver o troco. Eu estou fazendo um favor e ainda tenho que ouvir desaforo. E a empacotadora que estava em treinamento, ela ficou murmurando isso e esqueceu, inclusive, de fazer o trabalho dela, que era ajudar, né, o cliente a empacotar as compras. E ela ficou lá: eu não vou mais pedir para trocar o dinheiro, não. Eu estou fazendo um favor e ainda eu tenho que ficar ouvindo desaforo. E aí ela saiu daquele lugar e ela foi para o outro caixa e ficou falando a mesma coisa. Olha, eu não vou mais ficar pedindo para trocar dinheiro não, para poder facilitar o troco. Eu fui lá e ainda fiquei ouvindo o desaforo do caixa. Não, eu não vou mais. E aí ela foi inflamando um lugar para o outro e a nossa sócia estava ali olhando aquilo ali e ela empacotando as suas compras. E ela começou a observar aquele comportamento e o quanto que essa pessoa estava inflamando os outros. Mas não estava resolvendo assunto nenhum. Ela só estava inflamando. Porque ela tinha ficado descontente, sim, em ter ouvido aquele desaforo, mas ao invés de tomar as ações corretas, que nós vamos falar daqui a pouco, ela ficou murmurando e inflamando aquela situação. Eu não vou mais trocar o dinheiro para ajudar no troco, não, porque ainda eu vou fazer um favor e ainda fico ouvindo desaforo. Às vezes, o murmurador, ele murmura até de jeito gentil, tá? Ele não precisa ficar assim, com essa cara que eu fiz, não. Às vezes ele vai murmurar de uma forma gentil, de uma forma eloquente, de uma forma bem interessante, mas o teor daquilo que ele está falando é uma murmuração, tá? É uma murmuração. O que é murmurar? O que é murmurar? De acordo com o dicionário, é produzir sussurros. Tá? Murmurar é quando você produz sussurros, é queixar-se baixinho, é ficar lá falando no ouvido da pessoa: não vou fazer isso não, eu fui lá e fiz, o cara ficou só falando maldade, ele ficou lá me criticando, não vou mais fazer isso. Murmurar é falar mal de alguém ou de alguma coisa pelos cantos, isso é murmurar, é falar mal de alguém pelos cantos,
É falar mal de alguém pelas costas. Isso é murmurar. O murmurador, ele pode até ser discreto, ele pode até falar gentilmente, né? Que não foi o caso dessa atendente do supermercado, porque a nossa sócia ouviu e ela foi inflamando outras pessoas, ela não falou nem gentilmente e nem falou tão baixinho assim, né? Mas o murmurador, ele pode, né, ser até gentil com as palavras, mas o teor da sua fala é um teor de queixa, é um teor de falar mal de alguém ou falar mal de alguma situação. E com certeza, né, isso só acontece no supermercado. Isso não acontece nas escolas, isso não acontece no seu lugar de trabalho, isso só acontece no supermercado, né? Gente, isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo e muitas vezes, quem sabe, até acontece dentro das nossas próprias casas. Não é? Você fica aí, eu não vou mais pedir não, faz aí de qualquer jeito, aí, fica resmungando, fica lá falando baixinho, né? Resmungando e falando mal da pessoa ao invés de resolver a situação. E isso é um padrão de comportamento. Tudo bem isso ser um padrão de comportamento, só não está bem se você continuar alimentando esse padrão de comportamento. Porque esse padrão de comportamento não é saudável. Não é saudável para você, não é saudável para suas emoções. Por que não é saudável para você e nem saudável para suas emoções? Porque você está vivendo no automático. Porque você está reagindo. E você não está consciente vivendo no seu presente. Se você não está consciente vivendo no seu presente, como que você está vivendo no seu aqui e agora? Né? Então, entenda aqui, não se prenda à razão. Não se prenda à razão se está certo ou se está errado, porque nós sempre vamos justificar as nossas reações. Nós sempre vamos justificar aquilo que acontece. Então, o que eu quero que você preste atenção agora é no comportamento, no sentimento, nos seus pensamentos. É isso que eu quero que você preste atenção. Porque nós sempre vamos justificar as nossas reações. Sempre vamos achar eu falei isso porque a pessoa fez isso. Mas eu falei isso porque veio... Nossa, eu fiquei muito chateada. A gente sempre vai ter uma justificativa. Mas não é na justificativa que eu quero que você preste atenção agora. Não é isso. Eu quero que você preste atenção no seu comportamento, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Então, presta atenção no comportamento, nos sentimentos e nos pensamentos para observar quais são as reações que você está tendo. Porque quem reage não tem paz. Por que não tem paz? Porque está condicionado. Está condicionado. Porque paz é um resultado. Paz é um resultado, paz é uma escolha. Então, se é um resultado e uma escolha, eu preciso observar os meus pensamentos, observar os meus sentimentos e observar o meu comportamento, tá? Então, nós murmuramos sempre contra alguém ou por alguma coisa. Nós vamos murmurar nessas situações. Ou eu vou murmurar contra uma pessoa, ou eu vou murmurar contra uma coisa, tá? E aí, quais são os sentimentos do murmurador? É aqui que eu quero que você realmente anote e preste atenção. Olha só, os sentimentos do murmurador. Quando você murmura, você aciona dentro de você alguns sentimentos. Primeiro sentimento que vai ser acionado em você. Raiva. Você sente raiva. Por quê? Você esperava um outro tratamento ou você esperava um desfecho melhor para aquela situação. E isso não aconteceu. Então, você produz dentro de você raiva. Então, é um dos sentimentos que nós temos quando nós murmuramos. O outro sentimento que vem, né, quando nós murmuramos, é a revolta.
tá? A revolta, nós ficamos revoltados, por isso que nós murmuramos, tá vendo? A gente vai justificando. Por quê? Porque vem esse sentimento de injustiça. Nossa, é injustiçado. É como a empacotadora. Ela se achou injustiçada, porque ela foi lá fazer um favor. E aí ela ouviu o desaforo. Então ela se sentiu injustiçada. Então ela murmurou por causa disso. Não, a murmuração não justifica aquilo que aconteceu, mas foi uma reação padrão, certo? Outra coisa que quando nós murmuramos, nós sentimos, é o medo. Olha aqui que legal, o medo ali aparece também. Porque nós temos medo de ser reprovado, medo de enfrentar a situação. Por isso que nós ficamos falando pelos cantos. Porque nós temos medo de sermos reprovados ou de enfrentar a situação. Então é muito mais fácil eu ficar falando pelos cantos. Outro sentimento que acontece quando nós murmuramos é o orgulho. O orgulho. Por quê? Porque se nós somos murmuradores, nós nos colocamos numa posição de superioridade àquela que realmente nós temos. Quem murmura faz porque acha que merece mais do que recebe. Quem murmura faz isso porque acha que merece mais daquilo que está recebendo. Então esse sentimento também aparece. E um outro sentimento que aparece quando nós murmuramos é o egoísmo. É o egoísmo. Por quê? Porque o murmurador, ele só sabe ver o que é seu, aquilo que é melhor para ele, tá? E por isso ele acha que a sua vida muitas vezes está muito ruim. Por quê? Porque não está funcionando do jeito que ele gostaria. Então ele fica murmurando pelos cantos. Esses são os sentimentos que aparecem. E olha quais são as características do murmurador. Ele está sempre descontente. O murmurador está sempre descontente. O murmurador, ele pega uma situação que ele pode até ter razão. A gente não está tirando a razão da empacotadora, não. Ela pode ter ouvido desaforos. Mas a atitude dela não estava correta em ficar inflamando os outros. Mas o murmurador, ele pega uma situação e ele usa para o seu próprio interesse. E muitas vezes para denegrir o outro. Outra coisa, as características do murmurador. O murmurador, ele é covarde. Ele é covarde. Por quê? Porque ele fala pelas costas dos outros. Ele sai sussurrando. Ou ele diz as coisas num tom baixinho, sem falar objetivamente com a pessoa que tem autoridade para resolver o problema. Outra característica do murmurador, ele é inflamador. Ele inflama a situação, tá? Ele quer que uma ou mais pessoas defendam a sua causa sem ele se expor. Então ele quer que as pessoas comprem a causa deles sem ele ficar se expondo. É como se ele quisesse que alguém comprasse a briga dele. É bem isso. E o murmurador, ele tem o dom de influenciar negativamente as pessoas. Essas são características, tá? Talvez, né? Mas são características que a gente precisa ter clareza. Porque se eu sou uma pessoa que murmuro, eu só vou melhorar e vou mudar a partir do momento que eu tenho clareza. Quais são as características do murmurador? Quais são os sentimentos que aparecem na murmuração? E o que eu tenho feito? É só assim que eu consigo mudar. Porque eu tenho que me tornar consciente. Se eu não me tornar consciente, eu vivo no piloto automático e reagindo de forma inconsciente e murmurando das coisas. Entenda que o murmurador quer que o problema seja resolvido. Olha só, ele quer que o problema seja resolvido, mas ele não quer resolver o problema.
Ele quer que o problema seja resolvido, mas ele não quer resolver o problema. Ainda mais se ele tiver que resolver o problema sozinho. Tá? Ele fala com outras pessoas para ir buscando aliados. É isso que ele faz. Ele vai tentar buscar aliados lá no caixa do supermercado, na hora do cafezinho, no intervalo aí, né, na sala dos professores, ou então no grupo do WhatsApp. Ele vai tentando buscar aliados. Ele fala com as outras pessoas como se ele tivesse que mobilizar pessoas para que no lugar dele resolvam a situação para ele. É isso que o murmurador faz. Ele fica lá achando pessoas para que resolvam a situação, porque ele quer que a situação seja resolvida. Só que ao invés dele tomar a frente e resolver com a pessoa de forma correta, clara e transparente, ele fica fazendo esses murmúrios para inflamar as pessoas e esperar que alguém compre a briga dele. O murmurador procura sempre alguém que compre a sua briga sempre, sempre, sempre e assuma a responsabilidade no lugar dele. Por isso que ele fica sussurrando, por isso que ele fica inflamando, por isso que ele fica lá fazendo isso. Você conhece pessoas que agem assim? Você age muitas vezes assim? Como é que a gente pode se livrar disso, né? Então, presta atenção, porque a primeira coisa que nós precisamos entender nessa série que nós vamos começar a trabalhar aqui, né, sobre esses padrões emocionais, sobre esses padrões mentais, esses padrões comportamentais, é que se eles não me fazem bem, eu tenho a escolha de mudar, mas para ter essa condição de mudança, a primeira coisa que eu preciso ter é sair do meu piloto automático e ter consciência daquilo que eu faço. E quando eu tenho consciência daquilo que eu faço, eu tenho foco naquilo que eu estou fazendo, eu começo a agir ao invés de reagir. Porque quando eu reajo, eu não tenho paz. E se você quiser saber mais sobre o murmurador, eu vou estar indo agora para o clube para a gente conversar mais sobre padrões de murmuração e sobre ferramentas nas quais eu posso identificar e assim poder mudar. E olha, semana que vem nós vamos falar sobre outros padrões. Padrões não só aonde nós entendamos, né? Já está aparecendo tudo aqui, mas padrões aonde não só nós vamos entender que nos enfraquecem, mas nós vamos também falar sobre padrões que nos fortalecem. Então vai ser uma série muito legal e eu te convido a deixar o sininho ativado aqui, se inscreve no nosso canal, coloca o like aí e olha, segue aqui nas redes sociais também, no Insta, no Face, no podcast também, porque nós vamos deixar essa semana lá posts para que você vá lembrando, né, o quanto que você tem murmurado, o quanto você tem trabalhado com isso ou até convivido com pessoas. Então presta muita atenção também para não ser influenciado por um murmurador, tá? Presta atenção nisso também, ok? Então aqui, ó, põe aí de novo, Felipe, por favor, aqui, ó. Isso, nas nossas redes sociais, se inscreve aqui, dá um like, tá? Por quê? Porque eu tô indo lá agora pro clube, se você quiser saber mais sobre ele, tá lá na nossa página, nos 25 segundos, procura lá, se inscreve, vem com a gente que lá tem um conteúdo exclusivo pro pessoal que está lá no clube, tá bom? E 25 segundos é tudo o que você precisa e até semana que vem.